Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E hoje a gente vai falar de fundo imobiliário. Mas calma, tem treta, tem polêmica, eu tô brincando. Mas ó, a gente tô com dois especialistas aqui. Primeiro, host aqui, meu xará, Danilo. E aí, Danilão, preparado? Caralho, mesma roupa do podcast anterior, hein, meu? Que coincidência, né? Dá a impressão até que a gente gravou no mesmo dia. Ó, e nosso outro convidado, Marcelo Fai, me falaram aqui que pode ser, quando o episódio for ao ar, talvez ele não esteja mais aqui, né? Um cara procurado pelos gestores da Faria Lima. Então, cara, seja muito bem-vindo aí. Não vai estar mais aqui entre nós, né? Não vai estar entre nós, isso é. Não aqui em São Paulo. Exatamente, cara. Investidor há mais de 15 anos, especialista em fundo imobiliário. Cara, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado, cara. Acabei de descobrir o mentor intelectual aí do atentado, né? Cara, obrigado pelo convite ideia, né? aí, cara. Show de bola. Cara, não tem como a gente não falar de polêmica, não tem como... Então a gente vai transitar por alguns assuntos tensos aqui, mas pra gente começar de maneira amena, né? A gente deve ter um ano que a gente fez uma gravação junto, acho que mais ou menos isso. Aí. E pá, desse um ano pra cá, a gente viu o mercado imobiliário dar uma boa valorizada, a gente teve... Juros futuros caíram, os fundos imobiliários valorizaram aí no primeiro semestre, valorizaram forte, né? Depois a Selic começou a cair, iniciou o ciclo de queda. A gente teve uma leve inversão na curva de juros agora. E a pergunta, e agora, cara? Como é que você tá vendo o mercado de fundo imobiliário daqui pra frente, vai? Curto, médio prazo? Vamos lá, cara. Assim, a gente veio lá do início do ano, o mercado ainda tava super deprimido, assim, foi até abril caindo, né? Aquele sofrimento que já vinha de anos anteriores, aquela... Né, ninguém aguentava mais. De abril em diante, o mercado deu uma porrada, assim, uma foguetada para cima. Que eu vejo muito mais como uma descompressão de um exagero que eu entendo que o mercado estava fazendo com as cotas de fundos imobiliários. Então deu aquela primeira porrada. Naquela época eu sempre dizia, porra, tá ridiculamente barato. Agora... eu entendo que ele fica entre o justo e o barato. Só barato, né? Já não mais tá ridiculamente barato. Ou seja, daqui para frente, eu entendo que é ajustar a expectativa para a gente entrar numa velocidade de cruzeiro no fundo imobiliário e ver dele o retorno vir muito mais dos rendimentos que ele paga mensalmente, que ele gera, do que de uma potencial valorização de cota. Que essa potencial valorização de cota vem muito do movimento de juros. Sim, né? Do juro futuro, do juro real, não tanto da Selic. A Selic, ela... eu tiro mão, a Selic é o Rubinho Barrichello dos juros, né? O juro real subiu, caiu, fez, aconteceu, e a Selic tá lá vendo o que ele fez. Todo mundo já comprou, e aquele investidor que tá na renda fixa começa a se ligar, pô, comecei a receber menos. Isso, lá depois a Selic começa a se mexer e ir naquela direção. Então a Selic recém tá caindo daquela descompressão que a gente teve nos juros, que já passou bastante tempo. Ela nem terminou de cair o que tem que cair, o juro real já deu uma voltada, já voltou a subir um pouquinho. Ou seja, aquele cenário que poderia ser ainda muito mais benéfico para os fundos imobiliários, que talvez tenha sido o gatilho para essa primeira descompressão a partir de abril, ele é um cenário hoje que ele já não é mais tão otimista assim, mas está bem longe de ser pessimista, bem longe de atrapalhar os fundos imobiliários. Ou seja, para mim as cotas devem ficar mais ou menos onde estão, mas o fundo imobiliário ele é gerador de renda, né? Então isso vai continuar acontecendo. Então, essa é a minha visão. Hoje, para mim, o mercado entra em velocidade de cruzeiro e o retorno do fundo imobiliário vem da onde a galera mais espera, que é justamente penso do muito rendimento. assim também, né? Porque a valorização da cota em condições normais de pressão e temperatura ela vai ser algo muito lento, né? O que não quer dizer que esse patrimônio não valorize, né? A pessoa fala, o fundo imobiliário não cresce, não. A galera divide o retorno no meio, né? Exclui os dividendos, fica olhando para a cota, tá recebendo enxurrada de dinheiro. Então não sei de onde surgiu isso, né? Mas é o que a gente vê a galera fazer. Né? Eu vejo a turma me mostra assim, olha a minha carteira aqui, não subiu nada. Aí tu vai ver lá o valor da cota de compra, o valor da cota hoje. Tá, o rendimento tá na conta? Não tá. De copa ruim, né, campeão? É, o quê? É lógico que não vai dar, né? Grande parte do retorno vem do rendimento. Sim, tu olha só pra cota, fica puto. Exato. E talvez é um ponto interessante da gente falar, porque na cabeça do investidor ele sempre está preocupado em ver aquele verdinho crescendo. Né? Então, quando está valorizando a cota, né? Isso é importante a pessoa identificar quando ela está começando a investir, entender o motivo pelo qual ela investe. É claro que a gente quer que a cota se valorize,
Mas a gente sabe que o fundo imobiliário tem uma característica específica. É diferente você pega, por exemplo, uma small caps. É totalmente diferente. São estilos diferentes de investimento. Então é importante que a pessoa entenda. Mas uma coisa que você falou, Marcelo, que de abril para cá a gente teve uma crescente muito boa, porque começou ali a sinalizar, a gente viu de fato a Selic começando a cair. Né? O IFIX, por exemplo, valorizou em torno de 15% de lá para cá, nos últimos 6 meses. E a gente está vendo a Selic ainda caindo. Né? O próprio Banco Central já disse, cara, vai continuar aí pelo menos 0,5% e tal. Você ainda acha que ainda é um momento, ainda tem uma janela muito boa para os fundos imobiliários ainda em 2023? Eu entendo que sim, mas é aquela história. Ajusta a tua expectativa, a janela é boa para você comprar a cota e receber um bom rendimento. Não é uma janela para você comprar a cota, ver subir 20%, porque ela estava ridiculamente barata e ainda assim receber o rendimento. Essa janela já foi. A nova janela é compre bons fundos imobiliários, eles estão a bons preços e você vai receber um rendimento muito bom. Ponto. Não dá para entrar com a cabeça de que vai subir um monte a cota, porque essa aí já foi. A Selic ainda está caindo porque ela é muito lenta. Ela é muito lenta, é uma taxa de juros que muda a cada 45 dias. A taxa de juro real, o juro futuro, muda o dia inteiro, todo dia. Então ela é muito nervosa. Se a Selic andasse na velocidade dessa taxa real de juros, ela teria caído um monte e já teria voltado a subir um pouco. Só que a Selic é tão lenta que ela nem caiu tudo que tinha que cair lá da primeira pernada. Só que o fundo imobiliário, ele não responde à Selic. Ele responde a essa taxa de juro real, que é muito mais nervosa e que é o que faz a cota do fundo imobiliário e das ações também ser muito mais nervosa. Enquanto isso, a Selic fica lá, assim, aquela movimentação paquidérmica, assim, sabe? Lenta, devagar e tal. Então, ela está super atrasada. Se tu olhar só para a Selic, vou comprar porque a Selic está caindo e é por causa disso que ele vai se valorizar. Bicho, tu tá 2 meses atrasado. Cara, isso aí, todo analista que eu conheço, analista, né? Já falava disso há um ano atrás, quando a gente gravou. Os juros futuros já vinham naquela descendente, né? A hora de comprar é agora. Só que o investidor ele fica naquela, mas por que eu vou comprar fundo imobiliário agora se a Selic tá me pagando 13? Cara, porque agora que tá barato, né? Na hora que você piscar, valorizou 20. Exatamente. E foi rápido, né? Ali, essa grande valorização foi de abril e, sei lá, durou 2 meses e meio. Enquanto tu viu, foi. Depois o IFIX ficou ali meio de ladinho. Exato. E é o que a gente tá vendo. Sim. Só que é um de ladinho, cara, tu tá recebendo um rendimento que é isento e que é bom. Assim, não é ruim. Tá bem longe de ser ruim, inclusive. É que aquilo ali que aconteceu, o cara estava numa situação péssima e voltou para uma situação normal. Ponto. Mas hoje tu vai comprar numa situação normal, vai receber um rendimento bom e não vai ter uma super valorização de cota, porque não é isso que acontece com os fundos imobiliários. Se você fosse montar uma carteira agora para você vai sair para fazer um cruzeiro espacial para Marte, vai ficar 2 anos fora, sem Wi-Fi, não dá para mexer na internet. Você precisa montar uma carteira de fundo imobiliário. Você teria ali proporção ideal assim de tijolo e papel para comprar, para tirar o celular do bolso, comprar agora assim, mais ou menos quanto por cento você ia para tijolo quanto papel? Eu teria exatamente o que eu prego ali no meu método, na minha assinatura. Eu gosto de ter essa divisão, porque ela justamente não me faz... ela me faz navegar relativamente bem em qualquer mercado. Uhum. E eu não gosto muito de ficar fazendo esse tipo de alocação. Tá. Porque em função do macro a gente erra. Uhum. Mas erra tudo que tem que errar. Porque a gente não faz ideia do que vai acontecer. O macro é afetado por coisas que acontecem lá do outro lado do mundo. Cara, é uma loucura. Uhum. Então, assim, eu prefiro ter uma carteira que seja um pouquinho mais... a estrutura dela seja mais estável para eu poder ir para Marte sem me preocupar. Mesmo que eu não vá para Marte, eu não preciso estar olhando para ela, pensando no macro e pensando que adequação eu vou fazer para ela. Isso ia me dar muito trabalho e eu ia errar para caramba. Então, quando eu acertasse, eu ia ganhar bem. Quando eu errasse, eu ia ganhar mal. Era melhor passar régua e não passar trabalho e ficar ali no meio do caminho. Você tem uma alocação alvo para você transitar em qualquer cenário, então. Isso, na minha cabeça. Tá. Né? Na minha cabeça, essa alocação dá condições de transitar em qualquer cenário. Que alocação é essa? Para fundos imobiliários. Não vamos falar do resto da carteira. Algo próximo de 50% em fundos de tijolo. Algo de 20 a 30% em fundos de recebíveis. 25, 30 e o restante em FOF. Tá.
Eu defendo, esses dias tu falou assim, que pô, não gosto de alocação permanente em FOF. Eu entendo que justamente para eu não precisar ficar fazendo ajustes, em algum momento eu vou estar numa alocação, cara, genial para FOFs. Mas, cara... Em outros momentos, nem tanto. Mas eu prefiro não ficar tentando adivinhar, porque numa errada que a gente dá, tu dá 3 passos para trás, e aí para tu voltar onde tu estaria se não andasse para trás, cara, tu tem que, né, acertar umas. Então um erro custa 1 acerto e meio. Você sabe que... E aí eu prefiro não me colocar nisso e botar muito mais o meu processo decisório em qual fundo que entra de cada um desses segmentos do que ficar tentando adivinhar o tamanho do segmento. É, cara, a minha maneira de ver, assim. Às vezes a gente até levanta as bolas desses pormenores. Eu sei que a gente tem algumas visões diferentes de alguns pontos. Mas, cara, tu é um cara que, se eu tivesse saco cheio, eu assinaria tua carteira pra falar, puta, quero mais analisar essa coisa, enche o saco. Eu assinaria também. E o contrário, né? Eu penso, se eu me aposentar, eu vou dizer, né? É, porque eu penso o seguinte, cara, se você for olhar, acho que a gente concorda em 99% das coisas. Tem um detalhe ou outro, né? Eu realmente, eu não gosto de FOF, eu gosto de FOF de alocação tática, eu entrar abaixo do VP e vender. Mas quando a gente olha, dá a impressão, puta, o cara discordou de um ponto. Cara, se a gente for bater tudo que a gente concorda, mas se a gente não concorda, tenho certeza que a gente vai concordar em 99%. Se a gente concordasse em tudo, eu já ia desconfiar. Tá, tem meia dúzia de coisa, tu tá me mentindo aí só pra concordar. Não, e aí pegando o ponto que você falou, Danilo, talvez pra galera que tá assistindo a gente, tá ouvindo a gente, fica naquela dúvida, putz, calma aí, tá, vocês estão falando de FOF, o que é FOF? É alguma coisa fofinha que eu tô... Não, explica pra galera aí. Porque assim, a gente sabe basicamente o que funciona, mas é importante a gente explicar e trazer esses pontos, né? O Fai falou um pouco do porquê, como ele investe nesse tipo de fundo imobiliário, como que ele leva, e você tem a parte mais tática. Então, por que você pensa nisso? Explica o pessoal. Isso é interessante. Não, o FOF é o fundo que investe em cotas de outros fundos, né? Então, por que eu não gosto do FOF no carrego por longo prazo? Porque o gestor, ele opera meio no contraciclo, né? Então, quando o cara vai... Se a gente pega essa época que a taxa de juros estava lá em cima ainda e estava tudo barato, o gestor não tem recurso para comprar. Isso não quer dizer que ele vai depredar o patrimônio do cotista, não é isso. Então, mas eu acho que eu consigo gerar mais valor tradando contra ciclo. Agora, quando a gente vai para o hedge fund, né, por exemplo, que seria o FOF 2.0, já é um FOF que investe bastante em CRI, pode investir em ações do setor imobiliário. Então, aí eu fico um pouco mais tranquilo por enquanto. Mas eu também não tenho histórico de resultado, né? Na teoria, eu estou um pouco mais tranquilo. Eu não tenho nenhum FOF de recomendação para carrego, né? Sim. E nem de hedge fund, né? Por enquanto. Mas eu imagino que os hedge funds vão fluir melhor. Mas assim, cara, a gente não... Que eu vou mexer, né? Mas tu vê que a gente vai ter um ponto de encontro aqui, que é o que tu disse, assim, cara, apesar de algumas diferenças, acho que 90% da opinião ela é muito semelhante. Porque, assim, ao passo que eu entendo que ter o FOF na carteira deve ser uma alocação constante, ela não é a qualquer preço. Eu sou bem rígido com relação a preço. Então, o FOF, cara, eu vou comprar bem. Se eu conseguir comprar num preço bom, eu vou botar na carteira e vou deixar. Eu não vou comprar qualquer preço, porque o FOF tem disso. Claro. Ele fica muito barato com o mercado ruim e ele fica muito caro com o mercado bom. Esse preço muito caro, eu não vou pagar. Eu vou ter ele na carteira, mas eu não estarei comprando mais a partir do momento que ele passa de um determinado preço. O que tu disse que tu faz? Taticamente, tu compra barato, vende caro. Exato. Você só não tá vendendo, né? Eu só não tô vendendo. Agora eu só deixo, eu vou acumulando aqui embaixo. Ótimo, ponto. Entendeu? Então, assim, não é tão diferente assim as coisas. Você vê que tem 1.001 maneiras de preparar Neston, sei lá quantas maneiras era de preparar Neston, eu nunca contei, mas tinha esse comercial. Né? Então, entrega a idade. Né? E tem a galera inventando umas ainda, né? Com o fundo imobiliário. Essa aqui é a pegada. Propaganda eu nunca assisti, não. Né? Entrega a idade, que você é novinho, você assistiu, né, porra? Sim. Você tomava Neston. Cara, tem 1.001 maneiras, mas, cara, pelo menos tem que fazer sentido, né? Porque a gente vê umas coisas por aí que, meu Deus, né? Exatamente. E aí, falando da sua estratégia de alocação, né? Um dos ativos ali que me chama bastante atenção são os fundos de papel, de recebíveis, né? E se a gente pega nos últimos meses aí, ou talvez nos últimos 12 meses, ele tem tido bastante evidência, né? E em 2 pontos. Um ponto positivo, que tem entregue um dividendo alto e, cara, e a gente sabe que não é o único ponto de análise, mas que muita gente, no início, olha para isso, para começar a tomar uma decisão, fazer um ponto, e também teve um outro momento onde esses fundos foram bem polêmicos recentemente. Geram bastante evidência. Hoje a gente tem mais ou menos ali 199 fundos de papel de recebíveis listados na Bolsa, com patrimônio ali aproximadamente 200 bilhões. Mas alguns ali se destacaram, né? É um tipo de fundo que você gosta, por quê? E explica pro pessoal, o que é um fundo de papel de recebíveis? Vamos lá, o fundo
o fundo de tijolo, que é o fundo imobiliário, quando o cara pensa na sua versão mais simples, é um fundo que vai comprar um imóvel, vai botar o imóvel para alugar, recebe o aluguel e repassa esse aluguel para o cotista. O fundo de recebíveis, ele não vai comprar um imóvel, ele vai comprar um título de renda fixa. E esse título ele serve para financiar atividades imobiliárias. Então, assim, esse título ele financia atividades imobiliárias. Basicamente, ele empresta dinheiro a juros, recebe, e os juros desse título é pago para o fundo, e o fundo repassa para o investidor. Então, isso é um fundo de papel. O outro é de tijolo, por quê? Porque comprou um imóvel físico. Tijolo, né? Que alguém deu um apelidinho lá de fundo de tijolo, pegou, virou fundo de tijolo. E esse aqui compra um título, por isso o nome fundo de papel. Um compra imóvel, o outro financia imóveis. Compra de imóveis, financia, cara, N coisas. Mas basicamente um compra imóvel e o outro financia. O de papel financia. É isso que ele faz, assim, a grosso modo, de uma forma bem simples, muito mais para entender do que dar uma super aula sobre o assunto. É isso. E pegando nos últimos meses aí, a gente vê que ele de fato acabou tendo um resultado muito bom, porque muitos deles são atrelados à inflação e tudo mais, né? Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. Então, acaba que a gente teve aí um movimento muito bom para eles. Vocês consideram, e queria ouvir um pouco de cada um de vocês, né? Joguei até o Danilo no rolo agora, para falar, mas assim, como é que vocês viram esse tipo de fundo no momento de que a gente teve de pandemia, de crise, por exemplo? Né? Como que será que eles performaram bem? Passaram bem por esse cenário? Não passaram? Porque os outros fundos acabaram tendo, se pega para um fundo de shopping, né? Sofreu pra caramba. Os shoppings fechados, acaba tendo um prejuízo ali, a galera acaba saindo com medo do que vai acontecer, acabaram depois sendo bem descontados, é um fundo que todo mundo agora performa bem pra caramba. Mas especificamente os de papéis, como é que vocês viram esse momento que eles passaram? Cara, assim, diferente, mas com algumas semelhanças dos fundos de shopping, porque logo no início, quando veio a pandemia, ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia sequer se ia estar vivo amanhã, né? Assim, uma situação muito bizarra que a gente viveu, ninguém sabia o que estava vivendo direito. E aí tu pensa assim, cara, numa situação extrema dessa, a última coisa que tu pensa é pagar o raio das tuas contas. Dane-se, eu quero ficar vivo e azar. O que eu tô fazendo num fundo que empresta dinheiro pra uma porrada de gente? Cara, ferrou. E aí ele sofreu muito, rapidamente. Logo em seguida, tá ok, a pandemia é uma loucura, a gente não sabe direito, mas né, a grande maioria continua vivo aqui e a coisa começou a voltar ao normal, entre aspas, no sentido normal, assim, tô falando de economia, né? Assim, a economia travou e logo em seguida ela voltou a girar. As coisas voltaram a acontecer. Voltou a acontecer, legal, se a economia tá girando, a turma paga os seus compromissos. E aí os fundos já começaram a voltar rapidamente para uma, não ainda a normalidade, mas aquele primeiro pânico passou. Como foi rápido esse pânico, como foi rápida essa parte mais aguda da crise, não deu tempo suficiente de dar confusão o suficiente para ter um problema assim, sistêmico na indústria. É muito mais, uma crise ela é muito mais perigosa quando ela é lenta e duradoura do que quando ela é aguda e rápida. Assim, agudo e rápido, cara, tu entra em pânico, não dá tempo de fazer nada, tu fica meio anestesiado, a coisa piora, daqui a pouco melhora e tu pensa, não, ufa. Agora, quando aquilo vai te apertando, vai te atrapalhando devagarinho, vai testando a tua convicção, aí a coisa complica muito mais. Então, assim, como a crise foi rápida, a parte aguda dela foi rápida, eu entendo que eles passaram super bem, e não sofreram muito mais do que poderiam sofrer, porque foi rápido. Porque se a economia fica mais tempo travada, se a coisa demora mais tempo para voltar, o dano para as empresas teria sido muito maior. Uma empresa é é um ser vivo que não pode ficar sem respirar, sem ar. Tu aguenta a apneia ali, cara, 1 minutinho, 2, se tu for um cara muito bem treinado nisso. Passou disso, tchau. A economia, se ela travar um pouquinho e voltar a andar, dá um susto, tu volta.
Agora, se ela fica muito tempo... Falta o ar ali, dá 2 tapinhas no peito, volta e você continua conseguindo. Isso, Agora, se tu fica muito tempo ali, cara, daí começa a dar problema. Daí a empresa quebra e aí tu vai cobrar o quê? Cara, vai correr atrás das garantias. Que num cenário como esse já também, provavelmente já não valham mais tudo isso, porque tá tudo muito depreciado. Se a coisa durasse mais tempo, teria sido muito, muito pior. Mas também ninguém imaginava que eles conseguiriam passar tão bem por uma crise tão aguda. E passaram muito bem. Então, assim, acho que eles foram super bem durante a pandemia. Foram super bem com juros muito baixos. Muito bem agora com, cara, picos de inflação, depois deflação. Cara, com a zona que é o Brasil. Foi uma prova de fogo, né? Foi uma prova de fogo. Eu penso isso e também. eles passaram muito bem. Problemas pontuais, né? Que teve, né? Pontuais. Mas se fosse uma crise mais demorada, aí eu acho que o bicho ia pegar. E pegando esses fundos que a gente falou, né, são 199 listados hoje, a gente consegue classificar dentro desses tipos de fundo de papel ou não? Dá para colocar tudo no mesmo escopo? Como é que vocês conseguem ver isso? Até para o investidor estar assistindo a gente. Pô, eu tenho 199, então eu posso ir lá escolher qualquer um que tá tudo bom. Dá pra gente separar isso? Pô, esse aqui talvez tenha é melhor, esse não é? Como é que vocês conseguiriam explicar de forma breve pra galera que tá assistindo a gente? Vamos lá, tu pode classificar... Eu classifico, vamos dizer assim, em 2 vetores, né? Com relação ao risco, tu vai ter fundos que investem nesses títulos, tá? E esses títulos, eles podem ser majoritariamente títulos mais seguros e, por consequência, vão dar um rendimento um pouquinho menor, ainda bom, mas um pouquinho menor. Você vai ter títulos mais arriscados e que, por consequência, vão dar um rendimento maior. Afinal de contas, eu vou correr mais risco, eu preciso ganhar um pouco mais. Então, tu pode ter fundos que compram majoritariamente esses títulos mais seguros e fundos que compram majoritariamente esses títulos mais arriscados. Esses mais seguros a gente dá o nome de high grade. Da onde que vem o high grade? O high grade é porque ele faz uma referência ali à nota de crédito do devedor lá na ponta. Quer dizer, o cara tem uma nota boa em pagamento, né? O aluninho lá na prova de pagamento das contas dele, ele é bom, tirou nota boa, então ele é high grade, ele tem uma nota alta. Do outro lado, do cara mais arriscado, o mercado chama de high yield. Só chama atenção para a qualidade, para os defeitos ninguém chama. Né? Então, assim, do lado seguro aqui, tu chama atenção para a qualidade de crédito do cara. E do lado do risco, tu chama atenção para o rendimento maior que aquilo ali, em tese, deve dar. Então, são 2 grandes classificações, tu tem a turma do meio do caminho. Porque o fundo pode comprar um pouco desse mais seguro, pode comprar outro pouco do outro mais arriscado, e aí tu classifica onde? Aí a galera inventou o middle risk, que é o risco do meio que faz uma coisa, né, um pouquinho... Ele não é quente nem frio, ele é morno. Ou ele compra um pouquinho de cada, ou ele ainda compra os próprios títulos, que ele pode nem ser tão arriscado, nem tão seguro, e fica ali no meio do caminho. Eu quero uma zona meio cinzenta ali, porque não existe uma... A partir daqui é isso, a partir dali é aquele outro. Não, inclusive, se tu perguntar aí o mundaréu de fundo, daqui a pouco o Danilo vai dizer que aquele ali é high grade, eu vou dizer que é middle risk, ou vice-versa, porque essa própria avaliação de risco, ela não é tão preto no branco, é a opinião de quem está avaliando. O risco é grande ou é pequeno? Tu vai ter uma percepção, eu vou ter outra. Uhum. Tem coisas que dificilmente a gente vai... opinar diferente, e tem coisas que provavelmente a gente vai acabar opinando diferente quando não ficar muito claro o que é. Então essa classificação ela pode vir do lado do risco, mas tem uma outra classificação que eu gosto de fazer, que é com relação a que tipo de remuneração tu vai ter com esses fundos, ou com os CRIs, esses títulos que esses fundos compram. Então, tu vai ter títulos, CRIs, que pagam uma remuneração de CDI mais X, ou paga tantos por cento do CDI. E tu vai ter outros CRIs que te pagam juros de inflação mais X%. E aí o comportamento do rendimento desses caras pode ser bem diferente entre eles. E aí tem fundos imobiliários de novo, que vão comprar os caras majoritariamente atrelados à inflação, outros vão comprar títulos majoritariamente atrelados ao CDI,
E ali tu pode classificar um fundo de papel de CDI, um fundo de papel de inflação. Aí o cara que compra um pouco de cada. Aí eu inventei ele o misto. Aí tu tem 3 classificações de risco. Tu tem 3 classificações de tipo de rendimento que tu pode ter. Se tu cruzar isso tudo, dá 9 segmentos só de fundo de papel. Depende do nível de detalhe que tu quer entrando, cara. A gente segue classificando isso aqui. Isso aí, isso que o Marcelo falou, ele deu uma aula, uma explanação aqui muito bem dada. Eu acho que o ponto para chamar a atenção é importante. Importante, né? Olha a quantidade de detalhes que tem. Isso que ele tá falando de uma forma bem superficial, até pelo nosso tempo aqui. Mas, cara, a galera classifica só em dividend yield, né? E quando muito, o PVP, né, cara? E aí, cara, o pessoal cai nessas bombas. Porque se você olhar pro dividend yield, você cai no high yield, que poderia se chamar high risk. Isso. Não chama porque quem é que vai comprar essa porra? Imagina o cara te ligando, olha, eu tenho um fundo High de risk. alto risco aqui, você não quer botar uma grana nele? Isso, é que nem tu te apresentar pra tua namorada, Só alto né? risco. Dizer, e contar só teus problemas e teus defeitos. Não vai, né? Tu conta só a parte boa. Os Exato. defeitos ela descobre depois. Mas é bom assim pra galera que tá assistindo, tá ouvindo a gente, é pra entender. Quando você compra um fundo, por exemplo, de recebíveis, você tem lá um certificado de recebíveis imobiliários, que é o que a gente chama de CRI. Então, basicamente, aquele CRI é uma dívida de algum lugar, de alguma empresa, que ela vai ter um nível de risco, né? Então, a análise de rating dela, que também é duvidosa, né? Até um tempo atrás, a Americanas não era arriscado, né? Então, mas é um outro ponto. Então, a gente tem toda essa análise que você vai identificar. Então, é importante, né, dentro desse conceito, você olhar para sua carteira, o que você quer ter, né? Então, você quer ter, cara, uma empresa com um pouco mais de, um risco um pouco maior e entender que aquilo vai ter um potencial de crescimento maior, ou você pega um cara mais conservador. E aí vai ser análise de carteira, de perfil, mas saber que dentro desse conceito de fundos, você tem algumas subclasses ali que é bom identificar, para que você talvez não corra um risco que você não quer, né? E por isso que não só Mas, olhar para o cara, dividendo. você tá emprestando dinheiro, né? De certa forma, né? Sim. Cara, se você fosse dividir, você tá emprestando dinheiro pra uma galera. Se você fosse dividir, você ia dividir entre o bom pagador e o mau pagador. O que corre risco de te pagar ou não. O que vai te pagar no final vai te pagar prestações. E aí você vai, né, cara? O teu cunhado é high yield, ou high, não precisa responder isso, mas essa seria a lógica, né? Exatamente. Onde você classificaria o cara. Vai, você falou do método que você tem, né? Que é a tua maneira de ensinar e de executar estratégia de investimento imobiliário. Você falou que mais ou menos 50% tijolo, entre 25% e 30% papel, mais ou menos, e 20% FOF. Tá, beleza. E você não falou de uma classe que eu sei que você gosta muito, são os setipados aí. Como é que você... Essa tá pro nosso pinga-fogo do final também. Vamos lá. Cara, assim, o setipado, ele não é exatamente uma classe exato. de fundos, né? O que você acha, né, em outras palavras, desse tipo de fundo? Você pode ter setipado FOF, você pode ter setipado papel, você pode... Isso. Beleza, mas o que você acha do setipado? Cara, vamos lá, assim, o que é o setipado, né? Ótimo, o fundo, ele pode Bota a ser bola no negociado em bolsa, Uhum, que são os fundos listados, que é os que a gente conhece. uhum. E aí existe fundos imobiliários também, de papel, de tijolo, do que tu quiser. Na verdade, tijolo não tem, mas enfim, não tem porque ninguém fez ainda, porque nada impede. Teve um do BTG de galpões aí, não teve? Ah, saiu de Teve tijolo um setipado? setipado, se eu não me engano, de galpões do BTG. Se Então eu não me tá engano. aí. Posso estar Acabou. confundindo aqui. Não, se Escreva saiu, nos comentários, ótimo, assim, porque aí tu Danilão, que burro, né? Dá zero pra ele. Que ajuda no engajamento. Não, mas se Mas for eu acho isso, que tu confirmou a tese. Cara, fundo imobiliário de qualquer coisa, ele pode ser ou negociado em bolsa ou setipado. O que é o setipado? Ele é negociado no mercado de balcão. O que é o mercado de balcão, cara? O balcão é, assim... Ele é negociado quando tu encontrar um vendedor, se tu tá afim de comprar, tu tem que encontrar um vendedor aonde for, puxa o telefone aí, liga pra tua agenda toda, vê alguém que me vender porque eu tô afim de comprar, e tu só é obrigado a registrar esse negócio lá na CETIP, por isso setipado. Mas não existe aquele book de ofertas, não estão todas as intenções de compra e de venda centralizadas e transparentes num lugar chamado book de ofertas. Isso acontece dentro da bolsa de valores. É no mercado de balcão. Aí o que acontece no mercado de balcão? Tu não tem liquidez. E aí, quando tu não tem liquidez, tu também não consegue precificar ele. Né? Quanto vale um fundo imobiliário? Abre um home broker, vê o preço, vale o quanto ele está sendo negociado. E um negócio que não é negociado, como é que faz para precificar? Da tua mente, né? Você chuta o que você quiser. Chuta o que tu quiser. Mas o chuto que tu quiser no mercado financeiro, puta, não fica num vácuo tão grande. Aí diz o quê? Faz um laudo de avaliação desse troço aí, e o que der no laudo é o quanto vale.
O laudo de avaliação é a origem para o valor patrimonial dos fundos imobiliários. Tá? Então, o CETIPado, em tese, ele é negociado sempre no valor patrimonial. Em tese. Porque na prática, quando tu for comprar, é que nem dólar na casa de câmbio. Ah, o dólar tá 5, vai comprar. 5,30, bicho. Porra, mas não tá 5? Mas eu vou ganhar dinheiro como? 5,30. Aí tu compra por 5,30. Agora eu quero vender. Na mesma hora tu pensa, não era dólar, era euro, errei. Vou vender o dólar ali a 5, né? Pra casa de câmbio. 5 eu não pago. 4,80. Porque tu toma um tufo na ida e na frida. Essa é a melhor analogia. Porque não tem liquidez. Mas aí, por que surgiu o tal do CETIPado? Porque os investidores começaram a reclamar. Não, pô, fundo imobiliário era para eu comprar e receber minha renda e deu. Não era para eu me estressar com isso. Só que a cota oscila, né? Para cima e para baixo. E se tem liquidez, ela oscila, cara, é o quanto vale, tem volatilidade. Aí a turma não gostou da volatilidade. Ah, a volatilidade é ruim. Aí o mercado ouviu aquilo, é ruim. Arranjar uma solução para ti. Vamos pegar esse mesmo cara aqui, vamos negociar ele em outro lugar onde não tem liquidez, e aí tu não vai enxergar a volatilidade. Isso se ele estivesse falando francamente, mas ele não tá, ele tá falando só a parte boa. Aí ele diz, não tem volatilidade. Tem. O cara não vê. E para não ter essa volatilidade, não pode ter a liquidez. A negociação feita dessa forma, como é a listada. Tem que ser lá na CETIP. Aí ali, o cara escolhe o preço que ele vai te dar. Porque na prática, o investidor A vai comprar, o investidor B vai vender. A e B não são contraparte um do outro. O negócio não acontece entre eles. Tem uma instituição no meio que compra do B num preço. A casa de câmbio. Compra do B a 4,80 o dólar e vende para o A a 5,30 o dólar. E no meio do caminho fica com a fatia dele, né? Um spread que é do trabalho dele. Tá? Não é errado ele receber aquilo ali. O que é esquisito é o investidor achar que não existiria isso e ser surpreendido no final. Porque assim, não tem liquidez. Onde não tem liquidez, o valor do cara que encontra as contrapartes para fechar negócio é muito alto. Ou seja, o spread dele é grande. Então, assim, ao passo que não tem liquidez e não tem essa volatilidade, o teu custo na hora de transacionar é muito grande, então sai muito caro. E volatilidade tem. É a volatilidade do próprio valor patrimonial. Que sim, ela é bem menor do que a volatilidade dos fundos listados em bolsa, do preço deles, que é livremente negociado, e às vezes o mercado comete absurdos ali. Mas o valor patrimonial ele não é sempre igual, ele varia também. Taxa de juros futuras, que a gente estava falando aqui mais cedo, subiu, o valor patrimonial desses caras vai cair. E assim vice-versa. E assim vice-versa. O investidor acha que aquele VP nunca vai mudar. E que ele vai sempre comprar e vender no VP. E que ele está super seguro. Ele não está. Ele tem custo de transação que joga necessariamente contra e ele tem a variação do VP que joga para os dois lados. Mas que se pegar para o lado errado, ele não estava contando com isso, vai ficar triste. Se pega para o lado certo, ele vai ficar super feliz. Ele vai dizer, nossa, que surpresinha agradável, nem contava com isso, que bom. Mas quando pega para o outro lado, ele vai ficar bem... E acho que brabo com aquilo, e o ponto principal é, cara, se você tem a transparência, né? Se a pessoa consegue identificar o que está acontecendo, você não tem essa surpresa, seja ela agradável ou não. Então é importante. Então, basicamente, no seu método não entra o CETIPado. Não, de jeito porque não tem liquidez. Um dos critérios para fazer parte para um fundo... O que é meu método, né, cara? Eu faço uma grande triagem no início, porque como tu disse, né? Só de papel são 199 fundos. Junta todos, dá mais de 400. Vai olhar todos os fundos? Não vai, né, cara? Não tem, é inviável. Então eu faço uma triagem inicial, onde eu afasto alguns riscos que eu não quero correr. E depois dessa triagem sobram, sei lá, 50 e poucos fundos. Pô, 50 e poucos fundos eu olho por dentro cada um deles. Um desses filtros aqui na triagem é liquidez. Tem que ter um mínimo de negociação, essa régua é bem alta.
Isso filtra um monte de coisa. Não ter liquidez, para mim, um risco é grande. O principal risco é o custo da transacional e uma volatilidade que acontece, mas eu não estou enxergando. Na bolsa tem a volatilidade, pelo menos eu enxergo. E aí, se tu sabe o que fazer, tu até tira proveito dela. Então, a volatilidade não é ruim. Para quem sabe usar, ela é boa. Para quem não sabe usar, ela é ruim. Então, assim, o problema tá na volatilidade? Não. Tá em eu saber usar ou não saber usar. E aí tem um ponto, né, cara? A volatilidade, ela anda de mão dada com o investimento em bolsa, né? Se o cara não tolera volatilidade, tudo bem. Só que a bolsa não é pra esse cara. Não devia estar lá. Não deveria estar lá. Então os caras meio que puseram uma rodinha na bicicleta, né? Que resolveu o problema do cara que tava com medo de cair de bicicleta, mas ele podia ir de carro, podia ir de outra coisa, né? E resolveram o problema de fund, né? Porque o fundo imobiliário financia atividade produtiva dentro do mercado imobiliário e os fundos estavam com dificuldade de captação na pandemia, né? Isso. Pô, a negociada abaixo do valor patrimonial, não ia ter emissão. Então os caras resolveram pelo menos 2 problemas, né? Pra gente não entrar em outro. Foi uma solução pertinente, assim. Só que o que acontece com os setipados hoje? Se tu me perguntar, Fai, quais são os setipados? Eu não sei. Cadê as informações desses caras? Não estão aí disponíveis. Tu não sabe quem são, tu não sabe quem fez oferta ou não fez. Tem pouca gente olhando para esses fundos. Então são fundos menos vigiados. Os fundos maiores, mais líquidos do mercado, eles são mais vigiados. É mais seguro tu investir num fundo que é mais vigiado, certo? Não significa que ele seja bom. Mas assim, se der um problema num fundo que é muito vigiado, esse problema vai aparecer. Alguém vai identificar, vai ver e vai falar. E tem gente que escuta e não acredita, né? Mas aparece, né? Os problemas vêm à tona. Aparece, a gente já levantou vários. A gente é os campeão de fazer isso. No setipado não tem ninguém olhando. Aí tu me diz, então por que tu não olha? Cadê a informação, cara? Se não tem acesso à informação, então fica mais difícil fazer análise. E você tem outros, né? A gente também não tem recomendação nenhuma de setipado aqui na Ticker, mas aí você tem esses pontos que você citou, a questão da liquidez, da transparência, e cara, aí e ainda vou além, você tem fundos que, bom, todos eles nasceram ontem, né? Eu levo muito em consideração o histórico do fundo, mesmo dentro de uma gestora, porque você tem, mas a gestora é tal, beleza, mas dentro de uma gestora tal, pode ter fundo muito bom e fundo uma porcaria. Às vezes são times diferentes, às vezes os caras erraram a mão numa estratégia. Se você tem um histórico de resultado, cara, puta, beleza, eu vou ver os erros e acertos do passado e vou decidir. Se é novidade, eu não sou muito fã de novidade. Eu tenho pavor de novidade. Cara, e a gente viu algumas coisas que, puta, eu considero uma insanidade, né? Um investidor tomando a decisão de vender fundos consagrados com excelente histórico de resultado para entrar no setipado. E às vezes vendendo com deságio. De onde veio essa decisão? Como é que o cara tirou isso da cabeça dele? Eu não faço a menor ideia. Mas aconteceu pra caramba. Né? E, enfim, é uma pena, né? Exato, e pegando, você usou uma palavra sobre a segurança na tomada de decisão ou na segurança de você investir. A gente, quando fala, por exemplo, do mercado de ações, né, que não é o foco aqui, mas só para fazer um paralelo, a gente sempre tem aqueles ativos que são as classes mais seguras, né? Você não sabe o que fazer, você vai investir em empresa do setor de energia, né, você pega o setor financeiro e assim vai. E aí você falou que na sua carteira, no seu método, 50% são os fundos de tijolo, por exemplo. E teoricamente, eu pelo menos penso assim, depois você pode concordar ou não, os fundos de tijolos, galpão, shoppings, podem ser considerados mais seguros? Sim, não e por quê? Eu não diria mais seguros. Eles são só diferentes, mas eles são bem mais fáceis de entender pro investidor. E aí, talvez isso faça o investidor lidar melhor com o investimento, porque ele entende melhor o investimento. Mas tu pode, cara, facilmente tu tem um fundo de papel muito mais seguro do que um fundo de tijolo e vice-versa. Não é a característica de ser tijolo ou papel, na minha visão, que torna um mais ou menos seguro. Não é isso. Tem quem diga que, teoricamente, aí é quase assim, teoria da teoria da teoria. Mas teoricamente, a dívida ela é sempre mais segura do que o equity, né? Do que estar direto no ativo. Na teoria mas, cara, faz o... Na prática a teoria é outra, né? Na prática a teoria é outra, velho. Bota em cima da mesa ali casos reais e tu vai ver tijolo muito mais seguro que papel e papel muito mais seguro que tijolo. Quer dizer, isso por si só não determina as coisas. Aí tu tem que cair pra dentro e entender cada um deles.
Talvez dentro de uma mesma estrutura, né? Você pode até separar. Eu tô dentro deste fundo imobiliário. Ser dono da dívida talvez seja mais seguro do que dono do equity. Talvez, né? Porque eu teria que olhar fundo por fundo. Mas o cara botar no balaio eu também não concordo. Ó. Toda dívida é mais segura do equity, porra. Isso funciona para empresa, para negócios, com certeza. Mas, cara, como que uma dívida, com toda a garantia do mundo que tu quiser, vai ser mais seguro que um imóvel quitado, alugado? Mas aí você não tá dentro da mesma estrutura, né? Você falou assim, você não tá dentro da mesma estrutura, mas se você separou a estrutura, eu concordo 100% contigo. Não dá pra botar no mesmo balaio de gato. Não dá. Agora, você assim, um imóvel... O maluco não pagar aquilo ali. Isso. Aquela dívida ser mal estruturada. Quantos rolos a gente viu recente? Exatamente. Assim, deu problema ali na dívida. Cara, até tu executar a garantia, não sei o quê, recuperar o teu dinheiro, porque ela é super segura, pô, vai um tempão. Já se ferrou. No imóvel, cara, o inquilino vai sair. Beleza. É ruim? É ruim. Teu patrimônio tá lá, intacto. Tu não precisa lutar na justiça para botar ele no teu nome, já é teu. Mas tu tem um problema, lógico. Tu vai pagar IPTU, o condomínio e manutenção sozinho. Porque não tem inquilino, não tem quem pague isso para ti. Mas tá resolvido. Agora, pega um fundo de tijolo alavancado. Aí o fundo de recebível é mais seguro. Sim. Aí a dívida, dependendo como ela for estruturada, ela pode ser mais segura. Você tem pormenores, né, pra olhar. Você vai pegar, até tema da próxima pergunta, você vai pegar um XPPR da vida. É melhor ser cotista, né, dono do equity, teoricamente, ou dono do CRI, que financiou. Então, é dono do CRI, mas o devedor é um... Ou seja, a gente acaba sempre caindo naquela coisa que, cara, casos e casos. Aí tu tem que olhar, chegar um pouquinho mais perto e dar uma olhada neles. Eu tenho muito... Normalmente eu confronto muito, assim, essas certezas do mercado de que, isso é assim, isso é assado, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Porque não é. Não é. Pode ser na maioria das vezes, mas a maioria não são todas. E aí tu certamente estará cometendo alguma injustiça ou errando alguma decisão se usar essa generalização para tudo. Assim, conhecer a generalização é bom, porque já é um ponto de partida. Provavelmente isso aqui seja ruim. Deixa eu ver se não tem uma chance de ser bom. Uhum. Mas, cara, olha isso. Não deixe de fazer isso, porque senão é certo que a gente vai cometer vários erros. Toda generalização, ela é... Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu digo que toda generalização é burro, eu estou generalizando por óbvio sendo burro, assim, uma referência circular e eu mesmo me chamando de burro quando, né? Macholando o carnal, né? Isso. Daí dá pra evoluir pra caramba. Vira uma viagem, mas eu gosto de sempre analisar caso a caso, né? Não, eu acho que você tem toda a razão. Cara, puxando pra esse negócio da alavancagem, qual é a tua visão da alavancagem, cara? Tem uma galera que bate na alavancagem, a gente vê comunicado assim, o fundo vai diminuir a alavancagem, vai melhorar. Será que vai mesmo? Às vezes não necessariamente. Aí eu vou pegar dois exemplos, um até que eu citei agora aqui, que foi o PPR, e o outro é o RECT, né? São dois fundos de lajes que estão sofrendo bastante aí com a questão de alavancagem. Especificamente desses fundos aí, você acha que a alavancagem ali foi mal feita? O gestor foi surpreendido pela pandemia? Dá para dar um voto de confiança pros caras ali e tal? Um alento, né? Ou eles não erraram na estruturação? O que você... Cara, é raro, né? Tá bem óbvio, assim. A questão é que lá atrás, quando eles tomaram a decisão talvez lá fosse só arriscada. Passado o tempo, ela se mostrou errada. Mas com as informações que o cara tinha na época... Exato, eu concordo contigo. Ele decidiu pelo que ele achou que era o melhor, assumiu o risco, isso é inegável, e aí quando o risco acontece, a decisão foi errada. Claro. Mas ele errou lá atrás... Outros poderiam errar igual, né? Não é uma questão de culpar pelo erro... Isso eu concordo contigo. ...feito. Mas sim, erraram, óbvio, mas a gente sabe que errou porque... deu errado, assim. Então é fácil hoje dizer que... Olhando pra trás. Em óbvio que é raro. Você olhar pro retrovisor é muito fácil você fazer uma análise, né? E talvez até pra galera que não tá entendendo, vocês estão falando de alavancagem. Basicamente é quando o fundo utiliza ali de recursos financeiros para conseguir aumentar ali o potencial de rendimentos no futuro próximo. Isso. Então ele vai usar empréstimo, financiamento. Então talvez assim, estão colocando, se a gente olha anos atrás, você buscar um empréstimo, um financiamento a uma taxa de 3%, por exemplo, é uma coisa, né? E quando você vê um crescimento aí na taxa que for, isso acaba mostrando que é uma decisão equivocada. Mas quando você vai imaginar isso acontecer? Exato, tiveram alguns pontos, né? Você teve os juros aumentando que penalizou a dívida, né, pra caramba. E assim, eu concordo, na época que essas dívidas foram estruturadas, a gente tinha a forte sinalização de retomada do mercado de escritórios.
que não aconteceu. A gente teve pandemia que atropelou, virou no dorso esse mercado. Né? É que é fácil dizer que deu errado, porque assim, deu... É que não é que deu uma coisa errada, deu tudo errado e deu muito errado. Não, e você tinha, inclusive, você pega o XPPR. Então, caramba, o XPPR era um fundo que eu falei assim, cara, esse fundo tem... Eu pensava nisso, a gente nunca teve recomendação dele, né? Mas assim, algo que eu pensava assim, cara, esse fundo tem tudo para ser o maior fundo de lajes, porque a XP tem um potencial incrível de fazer emissão uma atrás da outra, distribuir isso. Cara, esse fundo vai crescer, vai comprar, vai sair atropelando, comprando tudo que puder. Mas aí veio a pandemia, o fundo foi para baixo do VP, como é que você vai emitir? Aí ferrou tudo, né? Juros para estratosfera. Tá, quando vocês falam assim, Tempestade tudo deu perfeita. errado, tá? Me fala o que é esse tudo, só pra galera entender. Tipo, Cenário do escritório, o pessoal saiu do escritório e foi pro home office, né? Ou seja... Que automaticamente todo mundo falou que seria pra sempre, né? Cara... Nunca mais vou voltar a trabalhar presencial. Todo mundo não, mas teve uma galera... Teve uns que até apagaram o vídeo, aí não vou citar não. Teve cara que apagou o vídeo, mas enfim. Então teve esse ponto, teve os juros, né, que subiram pra caramba, né? E aí, isso derrubou as cotações. Aí você vem aquele terceiro ponto, uma solução seria fazer emissão, né? O cara captar recursos, que ele pode pagar parte da dívida e tal. Cara, e aí eles não conseguiram fazer emissão. Então, porque por regra não pode fazer emissão com não, PVP não é questão abaixo. que tem regra, é que você vai diluir o investidor, né? Você tem um imóvel que vale R$100 por cota, lá, um fundo imobiliário vale R$100 por cota, cara, como é que você vai abrir para novos investidores entrarem naquilo que você pagou 100 por R$70? Cara, você teria que ter uma tese fortíssima de comprar ou com desconto para isso passar. Só que não era o caso ali, né? Você tinha ali, não tem essa tese, é para corrigir um problema. Cara. Isso, assim. É bem não é que não dá para fazer. Dá para fazer. Pode ser feito. Mas o mercado vai fazer essa leitura, vai ficar puto com o fundo, vai fazer a cota cair. Uhum. E aí isso vai tornar mais difícil ainda uma próxima emissão. Uhum. Então, assim, como é que assim tudo deu errado? Cara, assim, vamos lá, o que é um fundo alavancado? Ele quer comprar um imóvel, não tem dinheiro, então ele faz uma dívida, compra aquele imóvel e ele conta com a receita daquele imóvel para pagar essa dívida. Se tudo funcionar, pô, que bom. Deu certo. É a ideia do porque cara a dívida financiar um imóvel, botar para alugar e botar um inquilino para pagar, né? A gente vê... Exatamente. Uhum. E aí tu faz essa compra com financiamento num custo de... Vou só chutar valores aqui só pela didática. Um custo de 10 e o imóvel vai te gerar uma receita de 12. Faz sentido fazer. Eu vou ganhar 2 ainda com isso e vou pagar o juro do financiamento e eu não vou ganhar 2. Pô, faz sentido E no final fazer. o imóvel é seu, né? E no final o imóvel é teu. Pô, sensacional. Então, assim, lá atrás, quando o XPPR veio ao mercado, ele veio com essa tese, eu vou comprar localizações secundárias, porque eu consigo comprar barato, qualquer aluguelzinho remunera bem, vambora. Cara, fazia super sentido. Só que era final de 2019. 2 meses depois, pandemia. Ferrou com o mercado de laje, ferrou com tudo, inclusive com o mercado de laje. Aí, assim, tomou uma decisão errada? Não. Ele tomou uma decisão arriscada, que é de ir para ativos em localizações secundárias, que são mais suscetíveis a problemas quando a coisa não vai bem. Mas não é errado, entende que é só arriscado. Aí veio a pandemia, uma coisa completamente fora do radar. Pô, depois da pandemia, lógico que ele tomou uma decisão errada. Mas quem é que sabia que tinha pandemia? No início foi só arriscada. Depois, errado. Aí, passa um pouco a pandemia, ele tinha imóveis lá numa região secundária. Ele, essa região secundária aí deu ruim, né? Veio pandemia e tal, o mercado tá demorando um pouquinho para recuperar, mas tá com cara de que vai recuperar. Então é o seguinte, eu vou fazer uma emissão abaixo do VP. Naquela época não se batia tão forte na história da emissão abaixo do VP, então ele fez a emissão para comprar um imóvel que era super bem localizado, mas na hora o vendedor lá olhou para ele, cara, esse aqui eu te vendo, mas tu tem que levar essa carninha de pescoço aqui, o filezinho tá aqui, a carninha de pescoço tá ali. Ou tu leva tudo ou tu não leva nada. E ele, vou levar tudo. Então levou mais alguns imóveis em regiões secundárias para levar aquele bom junto. Aí não tinha dinheiro para comprar tudo. Então a gente alavanca. Por quê? Porque fazia sentido. Eu vou alavancar tanto o juro lá embaixo. Eu vou alavancar tanto nesse jurinho aqui, que estava muito baixo. A receita que esse cara vai me gerar, paga o juro. E, cara, lá na frente, quando eu precisar começar a pagar o principal dessa dívida, né? Porque uma coisa é tu pagar o juro, outra coisa é tu pagar o quanto de dinheiro que o cara te emprestou, tu tem que devolver, né? Então, lá na frente, né? O mercado tá melhorando, lá na frente eu consigo emitir. Cara, a decisão é errada, de novo. Ela é arriscada.
ele está dobrando a aposta e fazendo uma aposta ainda mais arriscada. E de quebra ele está dando uma chulapada ali no cotista porque a emissão é abaixo do patrimonial. Então, assim, mais uma decisão arriscada. Ali na frente, o que aconteceu? O mercado não recuperou, o juro subiu, então o custo da dívida foi lá para cima, a receita que ele esperava ter com esse imóvel não se concretizou. Ferrou, né? Deu tudo errado. Desde o início, tudo errado. Não deu pouco errado, assim, não é que aquela região eu achei que ia um pouquinho melhor, ela foi um pouquinho pior. Não, veio uma pandemia. Só veio uma pandemia. Aí depois o juro. Não, o juro tava lá embaixo, socado. 3%, 2% lá embaixo. Plau, foi a 13,75. Não deu pouco errado, cara. Não foi de 3 para 5 o juro. Foi de 2 para quase 14. Assim, deu muito errado. Aí é fácil dizer, botar o gestor na cruz. Foram fundos apimentados, né? Mas assim, eu concordo que o cenário que eles tinham pela frente era promissor, né? O mercado escritório recuperando, juros baixos. Então, isso realmente era promissor. E eles correram algum risco, cara. Correram risco. Mercado de Alphaville bombando é 30% de vacância. Isso. O Mois também tomou um monte de decisões no Rect ali, cara, arriscadas, arrojadas. Algumas delas, que até tu olhava assim, pô, o cara tem bolas, né, pra fazer um negócio desse. Lá pelas tantas, ele fez uma emissão abaixo do patrimonial para... ao invés de quitar a dívida, ele comprou um outro CRI que gerava um juros igual ao custo da dívida dele. Então, ou seja, ele ia se defender da própria alavancagem. Emissão abaixo do patrimonial, deu uma chulapada, mas pelo menos era por um motivo, vou tornar o fundo mais seguro. Aí ele comprou esses CRIs. Beleza, até aí, tudo bem. Passou... sei lá quantos meses depois, pouquinho, apareceu uma oportunidade, ele tinha uma opção de compra lá no Cidade Matarazzo, não sei o quê, ele vendeu um daqueles CRIs que ele tinha comprado e comprou o imóvel. Quer dizer, cara, ele voltou para uma aposta arriscada. Então, assim, decisões arriscadas, algumas erradas, como emissões abaixo do patrimonial, naquelas condições, o mercado ainda não dava muita bola para isso, mas ali já dá para dizer que não é só... aquilo ali não foi só uma decisão arriscada, ali era já era empurrando para o cotista um custo para tentar consertar uma situação que estava difícil. E assim ele fez. Aí, claro, o mercado ficou ruim por muito tempo, e aí os fundos estão onde estão. Assim. Então foi uma sequência de decisões arriscadas / erradas e que deram todas erradas, bem erradas. Acho que o negócio não ficou tão legal, né? A história não é muito boa. Não, para esses caras, zero. E a gente tá falando assim, um pouco da decisão do gestor ali, do administrador, do quem tá tomando a decisão dentro do fundo. E eu acho legal porque, pelo menos na minha jornada como investidor, e modelo de consultoria, mentoria, o que for, pouquíssimas pessoas eu ouço falar de olhar para isso. Né? Então o cara vai olhar para diversos indicadores, mas não olha quem é administrador ou a gestora. E um caso que chamou muita atenção recentemente foi o caso da venda da participação da Credit Suisse no Brasil. Né? Então a gente sabe que ela administra ali pelo menos 8 fundos bem conhecidos. Né? 3 dele ali, por exemplo, se não me engano, HGLG, HGRU e GRE. Se não me engano ali, cara, tem uma quantidade significativa de quase 10 bilhões de patrimônio, todos eles unir esses 3. E o HGLG, principalmente, tem ali, acho que a maior quantidade de cotistas, né? 350 mil cotistas, se não me engano. Dentre eles, né? Dentre eles, acho interessante. E tem acontecido essa ideia de, pô, será que vai vender, será que não vai? E quem vai comprar? Porque se a gente pegar esses 3, principalmente esses 3 fundos aí, cara, são fundos bem renomeados, que trazem uma certa segurança, não do ativo, mas de quem está gerenciando. Né? A gente vê recomendações sobre o ativo. E agora, com essa venda, né? Quem vai comprar? Será que isso é algo que, para vocês, chama atenção? Preocupa dependendo de quem for? Como é que vocês veem esse movimento? Cara, chama atenção, lógico que chama atenção. Assim, preocupa não tanto quem vai comprar, mas o que vão fazer com a compra. Meio que independente do nome, o que vão fazer. Porque assim, tu tá comprando uma coisa muito redondinha, que tá funcionando muito bem.
O que faz sentido fazer? A gente que tá olhando de fora aqui, né? A gente assim, ó, ninguém tá comprando nada, ninguém é dono de XP, BTG, Itaúna e não sei o quê, e estamos aqui cagando regra pros caras. Tá, assim, na humildade de quem tá olhando de fora, a lógica é, cara, tá funcionando, tu compra e deixa assim, né? Faz nada. Mas não faz o mínimo não possível, fazer nada assim. implica em deixar o time de gestão. Isso. Né? O não fazer nada é no sentido de deixa os caras lá. Alguma coisa, né? Isso, exatamente. o não fazer nada pra mim é manter todo mundo que tá... Cara, a tia do cafezinho, traz junto. Cara. Isso. Né? É. Não muda nada. Traz todo mundo, não muda nada. E não enche o saco dos caras pra não dar motivo pra eles saírem dali. Se isso acontecer, beleza. Independente de quem comprar. Tem gente que torce o nariz pra gestora X, Y, Z e tal, não sei o que, tal. E aí diz, se eles comprarem a gestora, então eu não vou mais investir. É mimizento, assim, na minha opinião. Assim, porque, cara, eu também acho. pensa, olha o que tá acontecendo e toma uma decisão que faz sentido. Não fica no teu mimimi, naquele generalismo bobo que vai te fazer tomar uma decisão errada. Porque aí compra lá a gestora que tu gosta, compra o Credit Suisse... E tira os caras que tocam. E aí, bonitão? O que tu acha que vai acontecer com o fundo? Nem eu sei o que vai acontecer, mas, porra, se eles ficassem, a gente sabia, né? Vai continuar igual, e o igual é muito bom. A minha preocupação é muito mais em, independente de quem for, que consiga manter o time ali engajado, motivado em continuar fazendo aquilo acontecer, do que quem é o nome que vai comprar. E essa compra... Bom, a gente está conversando agora, isso aqui vai ao ar daqui a 1, 2 semanas, sei lá. Já pode ter acontecido a compra. Já pode ter acontecido a compra, já pode ter desenrolado N coisas. 6 de outubro a gente está gravando aqui, né? Mas no dia que a gente fala aqui, tá muito truncada essa venda. Tá pode até bem ser que não difícil. Aconteça nada, né? Antes eu não pensava, eu achava que isso não era um cenário. Agora eu já começo a achar que é um cenário que daqui a pouco, velho, tá tão truncado. Porque assim, é um negócio caro, é um negócio super sensível. Uma gestora de fundo imobiliário, se tu perde as pessoas que estão à frente do negócio... Desandou o negócio. Né? Pode desandar total. E aí tu pode fazer esvair todo o valor dessa gestora. E uma coisa é tu comprar uma gestora por meia dúzia de pila. Outra coisa é tu pagar 500, 600 milhões de reais numa gestora e correr o risco de esvair entre os dedos o valor daquilo. Então, assim, é um negócio enorme, super sensível... Tá muito truncada, até onde se sabe, a gente fica sabendo pela mídia, assim, né? Sim. Reportagens, ou quando sai ninguém sabe de nada. Aí vai sair tudo mais. Mas até hoje não saiu nada, só confirmaram, realmente, tá acontecendo, deu. Mas não se tem nada de informação que não seja o que sai numa reportagem ou outra. Mas o que sai é que tá truncada a coisa, bem truncada a negociação. Como se os suíços estivessem sendo extremamente duros, até para apresentar informações para os potenciais compradores. E o potencial comprador, cara, para fazer um cheque desse tamanho e comprar um negócio que é extremamente sensível, ele tá, de uma forma ou de outra, tendo muita dificuldade a ter acesso às informações. Não é que o suíço lá não quer mostrar as informações, mas ele diz o seguinte, isso é muito comum em processos de M&A, de compra e venda de grandes negócios, cara, eu te dou acesso às informações, mas tu precisa assumir uma série de obrigações aqui comigo. E se tu descumprir, multas e penalizações, assim, do arco da velha. Assim, aquelas coisas que tu pensa, cara, eu não vou fazer nada do que ele diz que poderia ensejar na multa, mas eu não vou nem assinar um troço desse porque o tamanho da penalização é muito grande. Então, aí o comprador lá pensa assim, cara, eu não vou me sujeitar a esse risco aqui para ficar sabendo daquela informação. Então, sem essa informação, fica mais difícil eu tomar uma decisão de comprar um negócio tão caro que é tão sensível. E aí começa a ficar truncada a conversa. E aí, dado isso, eu já começo a pensar que daqui a pouco o suíço quer saber, bicho, essa turma trabalhando no cantinho ali, feliz. Aqui é um negócio que pode expandir pra caramba. Super lucrativo, cara. Pode expandir pra caramba. Assim, eu concordo que assim, ó, quem comprar não é burro, né, cara? O cara fazer uma compra desse porte. Não, é burro é a gente que não tem esse dinheiro todo aí, né? O cara não vai comprar pra destruir valor. E assim, você não tem mão de obra especializada, tanta gente desse tamanho no mercado. Você não vai no LinkedIn e vai aparecer gestor de fundo de galpão capaz de gerir um portfólio desse tamanho, com experiência. Não vai. E você também não tem uma gestora, que eu imagino que tenha time ocioso. Então, assim, eles vão ter que aproveitar parte da equipe. Tá?
Então, eu acho assim, no geral, para mim não é muito questão de comprador. Qualquer comprador você vai precisar avaliar. Algumas eu confesso que eu ficaria mais tranquilo. Você vê uma Kinea comprar, uma VBI comprar, talvez até a própria Red, que montou esses fundos, né? O pessoal que tá lá, o pessoal que montou, eu acho que eu ficaria mais tranquilo. Não quer dizer que eu não vou olhar o que os caras vão fazer, né? Outras eu falei, não, pera, agora você vai ter que me explicar o que você vai fazer. Melhor do que você explica, inclusive, desse fundo que você tá gerindo aí, né? Enfim, é questão de acompanhar mesmo, dá pra antecipar muito, né? É que assim, eu não vou citar nomes aqui, mas o ponto principal é o que eu já falei, que com relação à equipe. E aí eu tenho na minha cabeça determinadas instituições que têm culturas muito fortes que dificilmente conseguiriam incorporar um negócio desse sem imprimir a própria cultura ali. E quando tu imprime a cultura ali, tu tá mudando o ambiente para aquela equipe toda que tá lá. Isso pode desagradar esses caras. Se eles saírem, temos um problema grave. Então, assim, outras empresas eu entendo que seriam mais suscetíveis a não tentar imprimir a cultura lá e muito mais acomodar essa turma nova que está chegando. Mas não vou citar nomes aqui. No final, a minha preocupação, cara, o que interessa é a equipe. Tem que ficar. Se não ficar, temos um problema independente de quem comprou. E se ficar, não temos um problema independente de quem comprou. Mas eu também tenho, só na minha cabeça aqui, algumas instituições que eu acho que é mais factível que isso aconteça, outras menos. Sim, com certeza. Assim, vale lembrar nesse ponto também que o pessoal que está na Red Investments hoje foi o time que estava na CCHG e estruturou esses fundos, né? Esses caras saíram em algum momento. E antes de ter essa transição pro Augusto, que já estava lá inclusive, mas ele não era o head da área, passou um outro gestor que eu não me lembro o nome dele aqui e tal. Enfim, ele deve ter ficado 1 ano e meio, 2, sei lá, não me lembro aqui. Mas, cara, você não consegue destruir valor de uma hora para outra, né? Porque, cara, você não vai expulsar o inquilino dali. Você não vai falar, você não me paga mês que vem. Se o imóvel é bom, tá bem locado, que é o caso aí da maioria, você tem muito tempo para tomar essa decisão com calma e falar, olha, vamos sair com calma. Não precisa ter esse desespero. A gente já viu esse time que passou entre Augusto e Red, tem uns pontos ali que não me agradaram tanto na época, mas não destruíram valor. Os fundos continuaram sendo bons, continuaram sendo top aí de mercado. Talvez não foi um trabalho tão... Talvez tenha sido até um trabalho bom, eu esteja exagerando aqui no meu julgamento, só não foi tão bom quanto a Red fez antes. É o time da Red, né? Não era a Red. E o Augusto depois subiu a régua de novo. Então, enfim, não me preocupa tanto assim, principalmente de curto, médio prazo. Acho que a gente... Qualquer um que comprasse ali, a gente teria tempo suficiente para manobrar isso aí. Não é uma coisa tão binária assim, né? Foi o fulano que comprou, nossa, acabou tudo, né? Talvez até gere uma oportunidade, né? Da galera espirrando o caramba, isso talvez gere uma baita uma oportunidade. Vai dar um friozinho na barriga de aproveitar essa oportunidade, mas pode ser que gere, assim. Sim. Até pegando o dado que você falou, né? Questão de cultura, eu acho que essa implementação de quem for é muito mais um trabalho de humildade versus ego, né? De como é que isso vai ser implementado. E a construção de uma cultura em qualquer negócio demora pelo menos 10 anos. Então, imagina quanto tempo isso vai demorar para, de fato, se alguém for implementar, querer colocar a sua cultura no negócio já está consolidado. Então, acho que também eu quis jogar isso na mesa até porque foi um dado recente, né? De a gente entender. E antes de a gente caminhar para o final, queria já deixar um recado para a galera aí. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, né? Lembrando que a gente tem aqui, tá? Cara, eu quero fazer parte da Wealth, da Ticker Research, tem os dados aqui também, tem um QR Code, você pode escanear. Tamo junto, beleza? E comenta aqui, marca a galera. Eu queria pegar um ponto, você investe há 15 anos, né? Então aqui tem investidores aqui já mais longos, né, do que eu aqui que invisto há pouco tempo, há 7, 8 anos. Cara, hoje como é que tá a sua carteira basicamente? Hoje é tudo fundo imobiliário, não é? Como é que tá essa porcentagem até onde você puder falar? Cara, assim, nunca foi nem nunca vai ser tudo fundo imobiliário. Eu acho que não faz o menor sentido. Assim, ser analista de fundo imobiliário, especialista no assunto, é o meu trabalho, é o meu ganha-pão. Não quer dizer que eu vou ter todo o meu dinheiro ali. Por mais que eu domine este mercado muito mais do que qualquer outro, porque é o que eu faço todo dia, mas eu entendo que a diversificação é muito mais interessante do que uma super concentração, por mais que eu seja especialista nisso. Então, cara, eu vou ter renda fixa, eu vou ter ações, eu vou ter investimento no exterior e eu vou ter fundo imobiliário. Bem equilibradinho entre eles, sem grandes concentrações para lá ou para cá. O que eu posso falar da minha carteira? Cara, eu simplifico ela demais. A parte que eu menos simplifico, entre aspas, é justamente a de fundo imobiliário, porque eu sou mais especialista. Então ali eu tenho uma carteirinha de fundos imobiliários. Ponto. Ações, ali eu simplifiquei ao máximo. Cara, fundo de ações
Ali deu, porque senão ia me tomar trabalho, ia não sei o que, tal. E se eu passar trabalho com o meu investimento, é menos tempo que eu tenho para fazer o meu trabalho, que é da onde eu tiro o dinheiro para depois botar aqui no investimento. Então eu estaria jogando contra eu mesmo, né? Então eu simplifico ali, invisto através de fundos. Mesmo o meu investimento no exterior, por exemplo, ele é... Na verdade, eu não mando meu dinheiro para fora, ele está todo aqui via fundos de investimentos ou via ETFs. Então eu emulo esse investimento no exterior, porque é mais fácil, é mais rápido, não me dá menos trabalho. Eu simplesmente falar, na hora de fazer, assim, quando eu tô com dinheiro na mão, eu penso, agora eu vou lá, vou abrir conta, vou não sei o que. Hoje até tá fácil, tu faz isso no celular, mas depois tu tem que lidar com isso, né? Tem que fazer declaração, imposto de renda, não sei o que, tal. Tem a questão de sucessão, que a maioria das pessoas não se preocupa, mas, cara, inventa de acontecer uma coisa contigo. Tua família sabe repatriar o dinheiro que tá lá no exterior, velho. Pra ti, tu deu 3 cliques no celular. E pra trazer de volta. Então assim, eu penso, cara, pra mim ainda não é o caso. Vai chegar a hora, eu espero que chegue, porque provavelmente vai ser quando eu tiver um patrimônio bem maior. Aí sim, eu vou mandar dinheiro pra fora. Tá? Mas agora, eu super simplifico minha vida. E é isso, eu tenho todas as classes de ativo que eu entendo que fazem sentido. E deu. E não tem novidade na carteira, eu sou que nem tu, cara. Novidade, tô fora. Deixa cara, aí eu também não tenho. Minha carteira é metade fundo imobiliário e metade ações. Entre ações, ETFs, que emulam investimento lá fora, no Brasil. Não tenho. Eu tenho conta na Avenue e tenho conta na XP Internacional. Tenho acho que $100 que eu mandei pra Avenue, que eu precisava abrir conta. Na XP Internacional tem 1 centavo, né? E compro ETF no Brasil. O resto é... Mas assim, esses ETFs estão dentro dos 50% ações. Tô falando de ações. E os outros 50% fundo imobiliário. Renda fixa, só reserva de emergência. Eu sei que dá para extrair de valor demais com renda fixa também. Sim. Mas assim, a gente volta naquele ponto assim, do começo. Não é nem esse podcast, tô ficando louco. A gente já gravou 2 hoje, né? Mas enfim, assista aí o vídeo anterior que vocês vão ver. A gente tava falando ontem com o Diogo aqui demais. Não dá pra ter tudo, cara. E não precisa ter tudo na carteira. Não faz nem tem cara sentido que quer ter tudo. Cara, você não precisa ter. Você pode ter. Você tem que ter uma mínima diversificação, que seja coerente, que seja de acordo com o teu perfil, que vá levar você até os seus objetivos. E é isso. Não tem muito o que inventar, né? E nada além, né? Tudo que nada tu tiver além. A mais do que isso, já tá errado. É isso aí. Não tem porquê. É o que é suficiente, né? Cara, isso aqui é suficiente, beleza, eu vou seguir com essa trajetória. Cara, é legal. E aí, só pra gente já encaminhar agora pro final, de fato, eu sempre gosto de pegar algumas coisas. Primeiro, depois já vai pensando aí, pra você indicar um livro no final pra galera. Né? Então, a gente tenta... Pode ser o meu? Pode ser o teu e mais um. O Diogão comentou... O meu e o teu. Eu vou começar... Vou entregar uma lista pra galera assim, ó. Esse não pode, esse não pode. Porque todo mundo vem aqui e indica o seu ou pra rico pra pobre. Eu falei, não pode, vamos lá. O Diogo recomendou o Pequeno Príncipe. Falei concurso de Miss Brasil, essa porra, né? Que sacanagem, não foi não, brincadeira. Mas essa é pra galera assistir e depois saber qual livro que ele indicou. Mas, cara, assim, deixa pra galera uma mensagem pra quem tá assistindo a gente. Eu acho que, cara, é legal a gente falar, principalmente essa parte que você colocou da sua carteira, né? Então, falar que, de fato, a diversificação é algo super importante. A gente fala muito sobre asset allocation, na Wealth, principalmente, como entender seu objetivo e, de acordo com o seu objetivo, seu perfil, a gente trabalhar aquilo que faz sentido pra você. Mas deixar a mensagem pessoal, pode usar sua câmera ali à vontade. E agora que deu tempo de pensar, a indicação de um livro pra galera. Bom, vamos lá. Cara, como eu vou reforçar a tese aqui da diversificação, porque no final do dia, a diversificação protege a gente da gente mesmo. Né? No mercado vale muito mais você não errar, você não perder, do que você ganhar. Porque se você consegue ser bem sucedido em não errar, em não perder, cara, só sobra uma coisa para acontecer, né? Que é acertar e ganhar dinheiro. E isso vai compondo ao longo do tempo, e se você fizer isso ao longo de muito tempo, isso vira um monte de dinheiro lá na frente. A gente perde muito tempo, muita energia se recuperando de prejuízos de coisas que eram perfeitamente evitáveis. Com a diversificação, com evitar novidades, 90% dos problemas dão nas novidades. Aí se torna fácil investir. Só que aí fica chato. E as pessoas gostam de se divertir. Então, você quer se divertir, bicho? Vai para um cassino, vai. É outro lugar. Investimento tem que ser chato, tem que ser monótono, tem que ser sistemático. E deu. Aí vai funcionar. Né? Então, assim, e a diversificação te ajuda demais da conta, porque mesmo tentando não errar, se você errar, mas tiver diversificado, o erro é bem pequenininho, fica rapidinho, rápido e fácil de recuperar e voltar a caminhar para frente. Então, para mim, assim, primeiro,
segundo, terceiro, quarto e quinto conselhos é diversifique, 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 diversifique e diversifique. Depois vem o resto todo, tá? E, cara, livro, porra, aí tu me... Cara, não precisa ser livro de mercado. Pode ser, pô, esse livro aqui, ao longo da minha vida, da minha jornada, eu li e fez sentido. Pode não ser de mercado, né? Porque, e só pra dar tempo de você pensar, eu vou falando um pouco aqui pra te ajudar. Por que a gente faz isso, cara? A gente sabe que a média do brasileiro é ler 2 livros por ano, quando lê, né? Então, assim, é muito pouco, né? E eu aprendi muito com a leitura, né? Eu sempre tive um cara com muita dificuldade de ler, comecei a ler e isso foi me ajudando. A gente bateu um papo com alguns convidados aqui, a gente fala que, pô, eu tenho a capacidade de, primeiro, de ir para vários lugares do mundo, ter vários aprendizados que eu não teria, aprender com o erro de muita gente que já passou por esse processo, né? E ter vários mentores ao mesmo tempo, né? Lógico, eu vou decidir quem é melhor, quem faz sentido, quem não faz, mas conseguir ter esse conceito para lidar no meu dia a dia. Então, por isso que a gente gosta sempre de tentar fomentar isso. A gente está construindo, até falei com o Danilo hoje no almoço, a gente vai montar a nossa biblioteca. Então, dentro do nosso site, da plataforma, do que for, vai ter lá um link onde todos os convidados vão deixar o seu livro, e a pessoa pode comprar, pode ler. A gente vai fazer o nosso clube do livro aqui também, então já vou deixar aqui gravado, né? Vai sair, tem que sair. Vai sair, 2024 vai começar, mas por isso que eu pedi essas indicações pra galera. Bom, vamos lá, cara. Deu tempo? Deu tempo. Casmurro, né, mano? Então, assim... Aqueles livros do ensino médio, você só lê o resumo da FUVEST, né? E olha lá, né? Wikipédia. Mas Wikipédia, vê o resumo já era. Aqueles livrinhos pro vestibular, lembra? Vários daqueles livros eu pensei assim, essa questão aqui vai entrar naquelas que eu posso errar. Nem resumo eu li daqueles troços. Mas vamos lá, cara. Eu vou falar de alguns livros aqui. Já que tu me deu tempo pra pensar, eu pensei, usei bem tempo, tá? Assim, eu sou um cara que eu gosto sempre de entender o que tá por trás das coisas. Por isso que vem daquilo que eu disse, eu não gosto de generalizações, eu gosto sempre de olhar caso a caso, entender o que acontece por trás, mesmo que na generalização 90% das vezes tá certo, mas e aquelas 10? Né? O que acontece por trás? Então, assim, e isso eu levo para várias áreas da vida. Então, livros que, por exemplo, sobre neurolinguística e linguagem corporal, cara, adoro. Assim, então, tem um livro que eu li há muito tempo atrás, ele é super simples, assim, para quem gosta disso. Neurolinguística também, cara. É genial, cara. Eu acho isso sensacional, porque assim, tem muito mais coisa acontecendo do que só as palavras que saem da nossa boca aqui. E compreender isso é maravilhoso, assim, tu entender por que tu confiou na pessoa, por que tu desconfiou, por que tu isso, por que tu aquilo, da onde que vem a tua intuição. A intuição, cara, é uma coisa que tu não sabe explicar, simplesmente vem. Mas quando tu começa a estudar, então é isso que me gerou aquela intuição. E aí tu começa a ver as coisas de uma forma muito mais clara. Isso te dá uma vantagem fantástica, assim, quando tu tá em negociações ou disputas, mesmo disputas amigáveis, assim, cara, conversando aqui, tentando decidir aonde almoçar, aonde qualquer coisa. Tem muita coisa que rola ali que a gente tá no inconsciente, mas se tu conseguir trazer isso pro consciente, eu acho genial. Então, o primeiro livro que eu li sobre isso foi O Corpo Fala. Eu não faço a menor ideia quem é o autor, faz muito tempo que eu li. É sensacional. Eu acho genial. Outro livro que me faz entender as coisas que estão por trás daquilo que a gente vê, as armas da persuasão. Que eu acho genial. Tu entender por que tu convence ou é convencido, ou quando tu tá tentando ser convencido, ou coisa do tipo. Eu acho muito legal. Isso, exato. Um outro que eu acho genial é O Poder do Hábito. Que, assim, o que tá por trás dos hábitos que você tem? E se tu descobre o que tá por trás, tu consegue não mais ser escravo do hábito, e sim determinar quais são os hábitos que tu vai ter. E um hábito saudável, um hábito construtivo, pode ser transformador na sua vida. Quando tu traz isso para um nível consciente, cara, é muito legal. Eu adoro. Boas indicações. Então, assim, esse é o tipo de leitura que eu gosto. Dei muito tempo aí, vou ter que fazer 3 resumos agora de livro, né? Você se ferrou. Clube do livro, você se ferrou. Tu faz dessas, é? Eu vou ter que fazer isso todo mundo, né? Pera aí que eu vou falar mais 7 aqui, então. Cara, a Bíblia, né? O cara começa a resumir. Gênesis Apocalipse que eu vou trazer. A Bassa, né? Bassa é um livro, né? Cara, mas é legal, assim, são livros muito bons. E a ideia é justamente essa, a gente trazer pra galera, a pessoa buscar. Você não precisa esperar eu fazer o resumo, tá? Pode você buscar já o livro aí, vai ler. Mas, cara, Marcelo, obrigado, cara, pela Onde é que o pessoal te encontra? Mais importante, rede social, assim. joga pra galera aí. Cara, @MarceloFai. Depois, como é que escreve esse negócio? bota no FAI, né? Ninguém fala certo, assim, né? Mas se fala, o Marcelo não tem mistério, tá? O Fai é FAYH.
E falar o FAI é muito mais fácil do que escrever. Mas ainda assim a turma inventa. É só falar FAI, né? A turma fala FAI, FEI, FAIA, FIGHT. Tudo menos o simplesinho, né? Que seria só FAI. Marcelo, FAI. Bem fácil. Para facilitar, a galera vai deixar o link aqui do Instagram dele, que é mais fácil você conseguir achar ali. Isso. Aí me encontra, cara, Instagram, Twitter ou X agora, YouTube, aonde for é sempre o mesmo. @MarceloFai. Em qualquer rede tu me encontra com @MarceloFai. O nosso, já sabe, né? Então depois, se você não segue Tá na a gente descrição, ainda, né? pô, Tá na é absurdo, descrição. mas tá na descrição. Galera, obrigado pela participação. Nos vemos no nosso próximo episódio. Até a próxima. Valeu. Valeu, galera.